Bom dia, muito bom dia! Estamos mais um dia aqui ao vivo com o nosso devocional, com o livro, com a nossa leitura, Mesmo com Medo Haja, da pastora Joyce Meyer. Como é bom estarmos aqui. Bom dia, pastora Giane. Shalom, bom dia. Pastora, não consegui te responder, mas eu vou te mandar uma mensagem hoje. Minha vida tá uma correria, viu? Meus sentimentos. Bom dia, Ida, shalom, louvado seja Deus que nós estamos aqui. Tanta coisa linda o Senhor fez esse final de semana. Bom dia, Roseli, bom dia para quem vai entrando, shalom, dia de devocional, dia de consagrar a nossa semana. Como eu tô feliz, gente, como eu tô feliz com tudo que o Senhor tem feito. O Senhor mesmo, acho que chegou a hora de romper, nós não temos mais tempo e as coisas estão acontecendo numa aceleração. Em uma aceleração, sou muito grata a Deus, eu louvo ao Senhor por esse final de semana que marcou a minha vida, marcou a minha história, né? Estivemos lá na sexta-feira, de tardezinha, fomos até a noite. Na verdade, eu fiquei sobre aquele lugar até mais de uma hora da manhã. Não tinha mais força física, mas alegria no espírito, na alma, era tanta, gente, era tanta. Eu não esperava o grande número de pessoas que ia celebrar junto comigo. Isso é resposta de oração, isso é colheita abundante. O Senhor tinha falado para mim sobre as minhas colheitas e eu não tive dúvida, né? Tem ciclos que a gente precisa encerrar para que a gente viva o novo do Senhor Jesus, e eu creio que eu marquei a minha história sobre esse território de Jaú. Eu creio que as pessoas, quando ouvirem falar do meu nome, não vai ouvir só o meu nome, vai saber do meu contexto, vai saber da minha história. Eu fico muito feliz com isso. Bom dia, Meire, bom dia, Elisa, bom dia, Fran. Que alegria, gente, que alegria. Eu quero começar orando ao Senhor. Eu tento encontrar palavras, gente, para agradecer. Eu falei, Senhor, eu preciso te demonstrar cada vez mais na minha vida, porque palavras eu não encontro. Então eu preciso viver de uma forma que eu te glorifique todos os dias. Né? Para você que esteve lá na Amigas na Sala, no sábado foi um marco. O Espírito Santo nos encheu com o Espírito dele. Teve fogo, teve cura, teve restauração, né? Ainda tô tendo retorno das meninas que esteve sobre aquele lugar. E foi lindo, foi lindo. E esse projeto não acabou, ele só começou. Sábado esse projeto foi dado start, né? Então se preparam, as meninas estão organizando, vai ter Instagram, vai ter grupos, não fique de fora. Eu vou estar sempre falando aqui, porque Amigas na Sala foi um divisor de águas sobre a minha vida, e eu tenho certeza que isso nasceu em Jaú e não foi em vão. É um ministério que ativa, é um ministério que leva para a intimidade, é um ministério que te leva às profundezas. Ai, como eu tô feliz, gente, como eu tô feliz. Shalom, Lu, shalom, Elise. Então, ó, no próximo Amigas na Sala que tiver, você não vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora, você vai marcar na sua agenda. E pode vir o que acontecer depois, né? Porque o adversário, ele vai se levantar e aí ele vai querer negociar com você aquela data. Você vai falar, não. Amém? Gente, deixa eu só contar ontem a experiência que nós passamos, né? Quando eu escrevi esse livro, A Corrida da Vida, o Senhor me mostrou claramente que eu estaria na pista, pegando atletas, cruzando com pessoas que no meio da pista de uma corrida se encontravam em depressão e encontrou a cura ali. No meio da corrida a pessoa passou por traumas e se encontrou ali. Bom dia para quem vai entrando. No meio da corrida, a pessoa estava a ponto de dar um fim na vida e ela se encontrou na pista. E ontem foi surreal, né? Porque o meu genro teve contato com algumas pessoas, com o jogador Ricardo Oliveira, e nós estivemos lá para um novo de Deus que está nascendo sobre a vida dele, sobre atividade física, sobre corrida de vida e esse projeto que ele tem. E para minha surpresa, o Senhor preparou uma mesa para nós, né? Eu não vou me vangloriar porque eu não sei se me conhecem, gente, mas aquele jogador tinha tantas pessoas para que sentasse na mesa dele e ele nos escolheu.
né? Eu consegui ver nítido o Senhor. Eu vi muitos amigos em volta dele, algumas mesas separadas, e ele sentou na nossa mesa. E louvado seja Deus, ali eu, né, conheci a esposa, eu contei um pouquinho da minha história. Ela estava insegura para poder fazer uma maratona, para fazer uma meia maratona que seja. E eu falei, eu trouxe meu livro. E esse livro vai te encorajar, porque eu estive na meia maratona. E você vai romper através da leitura desse livro. Gente, foi lindo o que o Senhor fez, foi lindo. Fui convidada para estar inserida nesse projeto do pastor Ricardo Oliveira, né, o jogador, porque ele é um pastor. E assim, eu falei, Deus, é só o Senhor que pode fazer isso. Só que antes o Senhor tinha me mostrado que Ele ia me levar nesses lugares. A nossa mente é tão limitada, gente. Nossa mente é tão limitada, a mente humana, eu falo, que a gente não tem dimensão da grandeza que o Senhor vai fazer. Se prepara, que esse ano é o marco da sua história. Estou falando em todas as áreas, espiritual, emocional, financeira. Se prepara, em nome de Jesus, se prepara. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Pai, vamos consagrar nossa semana, o nosso dia lindo que já começou. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. E é por isso que nós estamos de pé, Pai. Que darei eu ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu me alegro em Ti, Senhor. Eu me alegro em Ti porque as Tuas promessas têm sido cumpridas na minha vida. Obrigada por me fortalecer até aqui. Obrigada por me sustentar, Pai, em cada processo. Papai, nós sabemos que não é fácil, nós andamos na contramão do mundo, mas o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus que abre os caminhos, o Senhor é o Deus que prepara todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes o Senhor tirou um fardo tão pesado e trouxe um fardo leve sobre a minha vida. Pai, nós queremos consagrar a Ti esse dia, essa nova semana. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo em nosso meio, Pai. Fique conosco na leitura. Fique conosco, Senhor, trazendo discernimento daquilo que o Senhor queira tratar em nós. Espírito Santo, nós ansiamos em ouvir a Sua voz. Revela-se a nós, Pai. Revela-se a nós dessa manhã de uma forma como nunca antes. Espírito Santo, como somos gratos pelo Teu sustento, Pai. Não importa a adversidade, não importa a estação em qual estamos, mas o Senhor tem segurado em nossas mãos firmemente. E é por isso que nós estamos aqui de pé, para glorificar, exaltar e engrandecer o Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. O Senhor tem liberdade em nosso meio, Pai. Fique comigo, fique conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, gente, amém. Bom dia, Má, bom dia, mãezinha, bom dia, Milã, aleluia. Gente, a gente não dá conta, de viver tantas promessas que o Senhor tem. A gente tem que estar preparado até para as promessas, gente. Eu confesso que aquela tarde e noite de autógrafo, nas últimas horas ali, eu já estava só com o corpo físico, eu estava bem cansada. Falei, Senhor, eu vou começar a pedir para que o Senhor faça e vai renovando a minha vida, né, meu corpo físico de tempo em tempo, né? Eu estou restringida de alguns alimentos, a gente está aí no processo de jejum de Esther, então eu estou limitada de várias coisas para comer, e tudo que tinha lá era tudo que eu não podia comer. Então fiquei na água, gente, o tempo inteiro, mas louvado seja Deus, tudo por amor a Ele, Bom dia, Má, shalom! Meninas, taca fogo nessa terra de Jaú. Gente, sábado ficou marcado naquelas meninas que estão ali. Eu louvo a Deus que não parou ali. Foi um start para esse Amigas na Sala. Acompanha no meu Instagram. Se você não viu, veja. Mas logo vai sair o Instagram e vai estar tudinho lá. Amém? Vamos ler um salmo. Eu sempre deixo um salmo aqui. Um salmo de start, um salmo de início, um salmo de consagração para a nossa semana. E ao longo da semana você vai vendo que tem tudo a ver. A gente lê um salmo aqui
E aí você tem alguma experiência ao longo do dia que você fala, puxa, ainda bem que Deus me avisou de manhã. Isso é importante. Por isso que é importante nós estarmos fazendo o nosso devocional todos os dias. É das 6h30 às 7, né? Às vezes a gente ultrapassa aí 4 ou 5 minutinhos, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas é para que isso vire um hábito sobre a sua vida. Para que você se habitue a fazer um devocional, para que você torne isso um hábito. Eu não vou fazer nada enquanto eu não falar com o papai. É sobre isso, é por isso que nós estamos aqui. Eu quero deixar para você esse Salmo 116, que é o Salmo de gratidão. É o salmo que o Senhor me deu nesses últimos dias. É o salmo que eu vi as promessas do Senhor se cumprir. E não importa a situação, talvez você não está vendo a promessa com seus olhos naturais se cumprindo. Mas pelos olhos da fé já está tudo pronto no reino celestial e você vai receber. E para isso é necessário você ser grato. Antes de você olhar com seus olhos físicos. Porque no reino espiritual já está tudo pronto. Então vamos agradecer o Pai. Olha o que está lá em Salmo 116. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Laços de mortes me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu fiquei aflito e triste. Então eu invoquei o nome do Senhor. E o Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Sabe aquele momento de angústia, aquele momento de dor, aquele momento de opressão? Invoque o nome santo do Senhor. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Esse é o versículo que eu me encontro hoje. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Por todas as pessoas que estavam inseridas comigo nesse final de semana, pessoas que me ajudaram. Gente, pessoas que fizeram tudo, desde colocar na mesa o que as pessoas iam comer, a se preocupar, até que eu não estava comendo nada. E falou, pastora, eu deixei reservado aqui uma salada de frutas para a pastora. Sabe esse cuidado, gente, que você vê Deus por tudo, por tudo. Eu estou debaixo dessa palavra essa semana. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato tua serva, eu sou o teu servo, filho da tua serva, quebrastes as correntes que me prendiam. A ti eu oferecerei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia, aleluia, aleluia. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Louvado seja Deus. Fica com esse versículo, fica com o Salmo 116. Medite nessa palavra. Quando a gente fala medite, é para que o Espírito Santo seja revelado para você individualmente, de uma outra forma. Eu leio aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo está revelando de uma outra forma. Anota, gente, anota. Como é bom a gente anotar, fazer o exercício de anotar. Porque outra hora talvez você esteja passando por um momento de aflição e aí você tem um caderninho que vai estar lá um versículo te encorajando, te trazendo luz, te trazendo direção. E isso é muito importante, isso é muito importante. Gente, vamos acelerar esse livro em nome de Jesus, vamos acelerar, porque as mulheres estão ansiosas, já está todo mundo na expectativa para a gente ler junto Corrida da Vida. E eu não posso deixar de finalizar esse livro que tem falado e ajustado a gente desde novembro, gente. Nós estamos aqui, eu acho que foi novembro para dezembro, eu não sei.
Mas faz tempo, porque esse livro aqui, ele tem 300 e pouquinhas páginas. E eu quase não parei, todos os dias eu tô aqui, né? Todos os dias, de segunda a sexta. Eu acredito que no dia do Natal, Ano Novo, nós paramos só no dia mesmo. Foi muito rápido, 2 dias e já voltamos. Mas enfim, nós vamos finalizar. Pra gente já vai criando expectativa aí do meu livro, porque eu tô já meditando e separando um monte de coisa que o Espírito Santo quer falar. Amém? Para você que tá com o livro aí, nós estamos na página 257, acabamos a página 257. Estamos na última parte aqui para entrar no capítulo 20, tá? Então, capítulo 20, você volta um capítulo, vamos lá, o livro é esse, Mesmo com Medo Haja, um livro que tem transformado, um livro que tem feito nós rompermos com medo, né? E é lindo, o medo, ele é o espírito, então você tem que enfrentar, você tem que romper em nome de Jesus. Olha o que fala aqui nessa página: não tenha medo de dar um passo de fé. Não tenha medo de dar um passo de fé. Vamos ler? Sempre é um testemunho, tá, gente? Essa última página sempre conta o testemunho, esse testemunho é da Rebeca. Olha o que está escrito aqui. O medo era comum na atmosfera do meu trabalho, porque periodicamente ocorriam demissões. Eu tinha esse emprego há 17 anos e pensei em sair muitas vezes, mas era medrosa demais para mudar. À medida que os anos se passaram, fui ficando inquieta. Estava desinteressada do trabalho que fazia e não me sentia realizada. O meu emprego não me servia mais e uma pergunta incômoda crescia em meu coração. Deus, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Uma pergunta ela fazia para ela mesma. Ele me deu instruções claras para deixar a empresa e abriu bem a porta de saída. Uau! Eu tive de tomar a decisão de passar por ela. E eu estava com medo. Quem nunca, né, gente? Com certeza, estava aterrorizada por ter que entrar no abismo do desconhecido. Que tipo de trabalho eu deveria procurar? E se eu não encontrasse um trabalho logo? E as contas? E se? As interrogações que vêm, né? E o medo, se você não der poder, se não tiver o controle sobre ele vai invadindo sua mente ao ponto de você não enxergar com esperança as promessas de Deus. Afinal, Deus nunca disse quando a nova oportunidade chegaria ou qual seria ela. Ele apenas disse: confie em mim. Isso é um passo de fé. Você ouvir do Senhor: confie em mim. Por isso que é muito interessante você entender o propósito, principalmente ali na área profissional. O Senhor tem feito muito isso comigo, por isso que eu compartilho, porque são experiências que eu vivi. O Espírito Santo falava assim como falou aqui com ela. O seu ciclo encerrou neste lugar. E é lógico que a insegurança vinha, é lógico que você ia pensar na conta que ia vencer, né, nas coisas que você fez, mas eu tinha que entender e confiar e dar um passo de fé. E muitas vezes eu falo que no hospital, né, eu já compartilhei isso aqui para quem me conhece, mas no Hospital Amaral Carvalho, que foi, eu acho que o maior tempo que eu fiquei, ele e a prefeitura, eu lembro que quando eu saí, meses antes, eu tinha batizado 2 mulheres e elas estavam lá no meu livro. Na sexta-feira elas estavam lá contemplando o meu livro. E na semana que eu estava, aquele turbilhão, porque a mente é guerra, né, gente? A mente e o espírito, a mente e o espírito. Eu falei: Senhor, mesmo que eu não enxergue, eu tenho que dar um passo da fé. Me mostre o que eu me comprometi nesse ciclo, né? Me traz alegria, me traz lembranças boas, porque quando você está encerrando é porque você já está desgastado, você não consegue enxergar muita coisa boa. Mas eu falei: Senhor, me traz a minha memória, tudo aquilo que eu contemplei nesse lugar, porque tem altos e baixos. E o Senhor me trouxe nitidamente, eu mergulhando aquelas mulheres na água. O seu propósito maior aqui era ganhar aquelas 2 vidas para Jesus. E aí eu entendi, por isso que nós precisamos entender o propósito. Quando a gente entra no local de trabalho e a gente por algum momento vai ficando, né, pressionado sobre aquele ambiente, uma vontade de sair, uma confusão, pergunte ao Senhor: qual é o meu propósito neste lugar? E aí você vai enxergar nítido. Muitas vezes não é sobre o seu profissionalismo. Muitas vezes Deus te colocou ali não é porque você vai subir de nível, vai subir de cargo. Muitas vezes o Senhor te colocou ali porque tem vidas que precisam conhecer a Jesus. E uma alma para Cristo vale mais do que qualquer coisa, gente.
uma alma vale mais do que qualquer dinheiro que você pudesse ganhar. Então veja isso. Vamos voltar aqui no livro, senão não consigo finalizar. Olha lá. Ele falou assim, afinal, Deus nunca disse quando a nova oportunidade chegaria ou qual seria ela. Ele apenas disse, confie em mim. Durante aquele tempo de espera, cheio de medo, eu descobri o programa de televisão da pastora Joyce Meyer e eu assistia diariamente. Quando ela dizia muitas vezes que precisamos agir, mesmo com medo, eu me sentia empoderada por uma nova mentalidade. Deus estava me transformando e o medo estava sendo podado da minha personalidade. Depois de 3 anos e 10 meses, eu estava contando. Deus me tirou da sala de espera para uma nova oportunidade. 6 estados e 11 horas de distância da minha cidade natal. Antes, eu tinha medo de viajar para fazer entrevistas de emprego em lugares muito mais próximos da minha casa do que isso. Dessa vez, foi sobrenaturalmente. Eu não sentia medo. Descobri que quanto maior eu permitisse que Deus fosse em minha vida, menor o medo se tornava, até desaparecer. No dia em que eu pus as malas no carro e fui embora, eu estava empolgada e não temorosa, diante da novidade, da esperança e da expectativa dessa aventura. Eu estava agindo e eu já não sentia mais medo. Uau, isso é romper, gente. Isso é romper. Então ela rompeu, ela saiu do serviço, ela confiou no pai, ela arrumou um serviço muito mais longe, olha só, com uma distância, e ela teve que viajar, olha só, que era o medo de viagem. Deus, ele supre tudo, corpo, alma e espírito, ele faz por completo. Como é lindo, como é lindo, como é lindo ver o Senhor agindo na vida de pessoas, transformando a vida de pessoas. Essa confiança que nós precisamos ter. Vamos para o capítulo 20? Capítulo 20. Você pode confiar em Deus em todas as situações. Liberte-se do medo de que coisas ruins aconteçam. Tem pessoas que querem virar chave, querem encerrar ciclo, mas eu vou te falar. O pensamento é tão negativo que ela não... É lógico que vai vir medo. Quando o Espírito Santo está te encorajando para ir para um novo ciclo, para encerrar o qual você está, você já tem que encher o seu coração, os seus sentimentos de expectativa. Você tem que alimentar as suas emoções com a palavra de Deus, porque é o seu espírito que vai te fortalecer. Agora, quando a dúvida vir, que a dúvida é as nossas emoções, e você não der direção, não dá a palavra de Deus para matar aquele pensamento negativo, você não rompe, você não avança, você não desfruta. Por isso que está falando aqui, liberte-se do medo de que coisas ruins aconteçam. Liberte-se. Talvez, tem pessoas que passaram por tanto traumas que fica estagnada e o Espírito Santo, vamos, eu tô com você, há um novo de Deus. Mas a pessoa tá tão machucada, fala, Senhor, me liberta desse trauma que eu tô, porque agora vai dar certo. Declare, haja. Por isso que fala, mesmo com medo, haja, porque há um poder no agir, no falar, no profetizar. Nós estamos meditando no livro de Esther, leia o livro de Esther, onde tudo era para dar errado e o Senhor reverteu a história de Esther, o povo de Esther. Eram decretos que já estavam prontos para destruir, o Senhor reverteu aquele decreto. Nós estamos debaixo dessa palavra nessa estação. Então tudo que é para dar errado vai dar certo na sua vida. Os planos do adversário não vai prevalecer em nome de Jesus, porque o Senhor já escreveu a sua história. Ele te espera lá na linha de chegada. Se posicione e vai. Trouxe aqui no livro, Salmo 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, na hora que o medo vem, o que você vai? Abre lá a sua Bíblia, capítulo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia. Está angustiado? Chame o Senhor, clame o Senhor. E quando você faz isso é a palavra, olha o que ele faz. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, no momento de angústia, é muito importante você ter alguém para desabafar. Mas vai para o seu quarto, vai para o secreto. Vai lá e fala, Senhor, a minha mente está confusa. Eu sei que eu preciso romper, mas o medo ainda persiste. Vai, se posicione. Porque quando você faz isso, Ele te ouve. Olha isso. Eu te livrarei. O próprio Senhor,
eu te livrarei e tu me glorificarás. E vai virar um testemunho tudo isso. Logo em seguida você vai ter pessoas que estão com medo de romper e você vai falar, puxa, nesse dia eu senti isso também que você está sentindo. Mas eu fui ao meu pai, eu invoquei o nome do Senhor e Ele me sustentou e me livrou de tudo. E hoje eu estou aqui para testemunhar, para glorificar. Se não fosse Ele na minha vida, eu não suportaria essa aflição. Não tenha medo então das coisas que podem acontecer, confie no Senhor. A palavra problema cobre uma série de situações desagradáveis. Pode significar que estamos passando por dificuldades, inconveniência, preocupações, ansiedade, sofrimento, inquietação, desconforto, irritação, humilhação ou aborrecimento. Também se refere a alguma coisa que causa agitação, sofrimento ou tormento. São coisas que não queremos e tentamos evitar, mas nunca conseguimos, pelo menos não totalmente. Jesus nos disse que no mundo passaríamos por aflições e o seu conselho foi que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Veja lá em João 16:33. Ele também disse que estava nos deixando a sua paz especial. Não o tipo de paz que o mundo oferece, mas a sua paz. E acrescentou, não se turbe o vosso coração. Está lá em João 14:27. No mundo, se as pessoas têm tudo do jeito que querem, todas as circunstâncias lhes são favoráveis, elas acham que têm paz. Mas a paz de Deus é completamente diferente. Ela está disponível para nós quando nada está acontecendo do jeito que queremos e quando nos deparamos com tribulações, provações e problemas. A paz é uma pessoa. A paz é o Espírito Santo de Deus. Porque humanamente falando, o que está escrito aqui? Que as pessoas acham que a paz é quando as contas estão pagas, quando está tudo bem, quando você tem comida na sua mesa, quando as roupas estão organizadas no armário. Para muitas pessoas a paz é isso. Mas a paz de Deus é outra paz. É a paz onde você já está ali com descontrole nas suas finanças, quando está tudo dando errado, mas você decidiu confiar. E Ele te traz a paz que o mundo não vai entender. As pessoas vão falar, puxa, mas você está passando por tudo isso, está com um sorriso nos lábios. E você vai falar, eu tenho um Deus da paz, eu sirvo um Deus da paz. E Ele me acalma, Ele faz entender que nessa estação Ele está comigo. Diante de tantos desafios, diante de tantas circunstâncias, Ele tem me sustentado. É justamente para que a gente venha testemunhar. É essa diferença que nós precisamos, nós como cristãos, conhecedores da palavra, temos que provar para esse mundo que existe uma paz que eles ainda não conhecem, que independentes do financeiro, independentes da saúde, independente de que forma que se encontra, a paz de Cristo, a paz de Deus é que nos move, é que nos mantém de pé, é que nos fortalece. E é isso que está falando aqui. Paulo escreveu a Timóteo que a tribulação aumentaria nos últimos dias. Ele foi muito específico e mencionou diversas situações que experimentamos hoje. Os homens se tornariam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemedores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 2 ao 4. Olha a natureza humana. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Tais coisas ocorreram em um grau maior do que nos anos anteriores, e muitas pessoas estão amedrontadas por causa dos tempos que vivemos. A Bíblia até diz que nesses tempos o coração das pessoas ficaria em um estado de perplexidade por causa do medo. Está lá em Lucas, tudo que ela fala aqui é pautado na Bíblia, gente. Lucas capítulo 21, versículo 26. Quando nos adverte sobre as tribulações, antecipadamente creio que Jesus faz isso não para nos poupar do medo, mas para que possamos estar preparados. Aqueles que creem em Jesus não têm necessidade de temer, porque além de nos fazer advertências sobre como seriam difíceis os tempos do fim, Ele também prometeu cuidar de nós e não permitir que sejamos tentados além do que podemos suportar. Leia lá, 1 Coríntios 10, 3. Ele não vai permitir
que você seja tentado, além do que você pode suportar. Entendo por que os incrédulos vivem com medo. Afinal, hoje ouvimos relatos regulares de pessoas que simplesmente foram fazer compras e levaram tiros aleatoriamente enquanto estavam na rua. Nos últimos anos, tivemos tiroteios em massa em escolas, faculdades, cinemas, concertos, shoppings, boates, igrejas, em uma festa de escritório, em uma base militar, em um estaleiro e em outros lugares comuns. A maioria das pessoas mortas não estava pagando por nada que tenha feito. Simplesmente foram mortas ou feridas por causa do lugar onde estavam quando o atirador começou a agir. Além disso, tivemos ataques terroristas, sendo um dos piores, o do dia 11 de setembro, as torres gêmeas de World Trade Center, na cidade de Nova York, e o Pentágono, onde 2.996 pessoas foram mortas. O mundo está cheio de conflitos, disputas, discussões e ódio. Eu poderia escrever sem parar sobre como as condições estão terríveis. Mas eu prefiro convencer você de que pior que as coisas fiquem, não é preciso viver com medo. Devemos usar a sabedoria, ser cautelosos, prestar atenção ao que está acontecendo ao nosso redor, trancar as portas, não deixar crianças pequenas soltas em ruas públicas e usar o bom senso. Porém, mais uma vez, deixa-me dizer que não temos de viver com medo. Uau, que leitura! Marque aí, gente, página 263. Amanhã nós damos continuidade. Não temerei mal algum. Marque aí. E amanhã a gente dá a iniciativa. Nosso compromisso aqui é das 6h30 às 7, né? Eu não quero me estender muito, senão a gente dispersa. De manhã é tudo muito corrido para muitas pessoas. E eu quero também que você esteja o seu particular com Deus. Sempre quando eu finalizo a nossa live, o Espírito Santo ainda continua ministrando no coração de vocês. E eu quero que vocês tomem posse disso, criem um relacionamento com profundidade, né? Porque depois que a gente encerra aqui esse momento que nós estamos juntos, ao longo do dia, você sente a confirmação de tudo que nós falamos aqui. É lindo, é incrível como Deus faz. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, vamos colocar o Senhor à disposição nosso dia. Vamos agradecer ao Pai por tudo que Ele fez, por tudo que Ele falou conosco aqui nessa manhã. Como foi forte a leitura de hoje, né? Então fique fundamentado nessa palavra, aconteça o que acontecer, tudo está pautado na Bíblia, gente. Tá tudo lá na Bíblia, tá tudo lá na Bíblia. Tá tudo lá, por isso que nós não precisamos temer, porque Ele nos avisou antes. Porém, Ele estará conosco até o fim de tudo isso, até o último dia. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Pai, em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa manhã. Ah, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez, que o Senhor preparou para nós. Obrigado por essa manhã falar conosco, nós podemos ouvir a sua voz. As suas escrituras, a sua palavra tem nos edificado. Ai, como esse salmo que nós lemos hoje, como os salmos têm se cumprido em nossas vidas através da gratidão que temos a Ti. Não importa as circunstâncias, hoje nós aprendemos que nós precisamos viver sem medo, confiantes em Ti. Sim, Espírito Santo, que nós sejamos gratos por esse cuidado, por essa presença. Ah, Espírito Santo do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Não permita que o inimigo roube a semente dessa manhã tão poderosa, que a semente dessa manhã encontre o solo fértil, que é o solo de cada coração, que venha produzir frutos em abundância, Pai. Que cada pessoa que aqui está venha florescer no Teu reino. Obrigado, Senhor, por fazer em nós e através de nós. Nós Te damos graça e nós profetizamos uma semana de milagres e de vitória. Nós profetizamos a melhor segunda-feira da nossa vida até então. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Muito shalom para vocês. Viva a melhor segunda-feira da história da vida de vocês até então. E amanhã nós estamos juntos. Às 6h30 da manhã eu te espero. Compartilha aí o que o Espírito Santo falou com você. Não fica só em você. Não fica com aquela obesidade espiritual. Existem pessoas que precisam ouvir o que nós ouvimos aqui. E o Senhor vai te usar. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até amanhã, então, às 6h30.